Boa noite, sejam bem-vindos e que Deus nos abençoe. Agradecemos Ele por isso, por ter trazido nós aqui mais uma vez, e os hinos que vamos cantar e a mensagem que Deus me colocou no coração, lá em Lamentações, capítulo 3, para frente de Jeremias, se Deus permitir, né? E agradecemos Ele pelo dia que nos deste, pela vida, vem nos sustentando até o dia de hoje. Só pela misericórdia de Deus nós estamos vivos, estamos aqui. E também lembramos dos nossos parentes, nossas famílias, né? Os parentes, família de nossos filhos, e dos irmãos em Cristo também, dos membros da igreja, aqueles que não puderam vir, ou algum que esteja vindo. Pedimos que Deus abençoe a todos, se for da vontade dEle, como Ele quer. Vamos orar. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Ti por tudo que tem feito em nossas vidas, desde que nos colocaste nós no mundo, e até os dias de hoje, agora este momento, aqui nos dias certos, momento que nós aceitamos o Teu chamado, através de Teu Filho, e estamos até agora aqui pela Tua misericórdia, neste local aqui, procurando Te servir cada vez melhor, e nos ajude por isso, Senhor. Tudo dependemos de Ti, da Tua graça, da Tua dádiva, da Tua bênção, da Tua força, que nos anima, Pai. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, que possamos cantar, Pai, com o coração desejoso de Te honrar e Te servir, e após, depois, tudo a Tua palavra. Por Jesus Cristo que pedimos, e em nome dEle agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos começar cantando o cântico, o hino 252, Porta Franca.
381. 381. Naqueles que faltam bem, os seus tentações, cada um na capacidade própria, pedindo o favor dos irmãos, que vão daqui, enquanto cada um, conforme as necessidades de cada um, a oração sobre dele e a família. A família que é apresentada, que passou na direção do trabalho, tudo isso, em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Querem dirigir o pedido de oração, irmão Paulo, por favor?
Boa noite, né, a todos. Vamos apresentar agora nossos pedidos de oração. Eu peço por mim, pelos meus filhos, netos, bisnetos, a igreja em geral, e para os enfermos, né? Deus venha abençoar cada um. Peço por lembrar por estar aqui e agradecer a Deus pela neta da irmã Josi, que é perfeita, com saúde. Então, quero agradecer a Deus por isso. É nossa família. Ele é uma Maria, é uma melhorou. Agradeço a Deus por tudo quanto tem feito por mim, meu favor. Peço a Deus, instrumentos que estão fora do caminho do Senhor. Peço também pela minha família, pela Lorena, o Arthur, o Yuri, para toda a nossa família, todos os nossos irmãos. Por nós, pelo Mateus, pelo Rodrigo. Para o dia 28, que a gente está orando, né? E dá tudo certo, como Deus permitir. Pela Marcelina. Senhor nosso Deus, né? Agora, nesse momento, né, queremos te apresentar, colocar nas tuas mãos, apesar de que o Senhor já sabe de todas as coisas, sabe de tudo, sabe da necessidade, da dor, da dificuldade, do problema, né, de cada um de nós. O Senhor é conhecedor de tudo, conhece o nosso exterior, o nosso interior, sabe de tudo, né? Mas queremos, mais uma vez, te colocar nas mãos e pedir, rogar, que o Senhor possa estar nos abençoando a cada pedido desse que foi feito, né? Se for da sua vontade, segundo a sua graça, né? Então pedimos ali pelo irmão Daniel, pela irmã Rose, né? No seu futuro, né? Nos seus filhos, né? Dos seus netos, né? Que eles possam estar manifestando o desejo de estar presentes na igreja, né? Que o Senhor os ajude nisso. Lá pela irmã Josi, lá no Wanderlei, que o Senhor possa estar abençoando, né? A família lá que aumentou, essa nova criatura, né? Que veio ao mundo aí, que o Senhor possa estar abençoando. O Guerino e a Sônia, né? As suas dificuldades, as suas necessidades, suas filhas, né? A sua propriedade lá, esteja sempre abençoando. O irmão Antônio, né? Também na saúde, né? Que o Senhor possa estar abençoando ele, a sua família, os que estão longe, os que estão perto, aquelas pessoas, né? Que têm tido contato direto com ele, que tem ouvido da tua palavra, né, que tem ouvido, né, da salvação em Cristo, que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um desses que tem ouvido, né. O irmão João, a irmã Rosinha, em todas as suas necessidades também, né, na saúde, dos seus filhos, né, e esse novo lar que está surgindo aí, que vai nascer aí, né, dos seus netos e bisnetos, que o Senhor possa estar abençoando, né, que tudo ali ocorra, né, debaixo da sua direção, da sua graça. Ajude os pais, ajude os avós, né, a ajudarem a conduzir esse casal, né, e essa criança, né, na vida, ensinando, né, principalmente as coisas que vêm de cima, as coisas do Senhor. A irmã Osmarina, né, nas suas dificuldades também, principalmente com seus familiares, né? Mais uma vez repito, né? Todos eles que já ouviram, já conhecem, já sabem, né? O caminho, já sabem da verdade, são conhecedores por tudo aquilo que já ouviram, né? Dentro da sua própria casa, que o Senhor possa estar fortalecendo ali a eles, né? Que essa semente possa brotar, né? Pelo pastor e a irmã Maria José, naquilo que eles necessitam, na sua família, seus netos, né? E que o Senhor possa estar abençoando principalmente, né, o pastor, dando a ele o que ele precisa, né? Que é a saúde, o físico, né? O mental, o espiritual, né? O interesse
a vontade, o entendimento, né, que o Senhor possa dar a ele cada dia mais na sua palavra, que ele possa cada dia mais, né, estar trazendo a sua palavra como ela é, né, a verdade como ela é, os teus juízos, a tua vontade, que o Senhor ajude ele a estar compreendendo e ajude a sua igreja, nós, né, também a estar entendendo o que ele quer passar, né, que o Senhor possa estar abençoando nesse sentido. E também, né, a irmã Maria lá embaixo, lá, a irmã que a Cássia citou aí, né, que o Senhor possa estar abençoando a saúde delas. E peço por essa igreja, né, pelo futuro dela, e pelo dia 28, né, e 29, aqui em Santa Cruz, aquelas pessoas que têm o desejo de estar presente, né, que o Senhor possa estar abençoando, que todos possam vir e voltar, livre de qualquer tipo de problema, de dificuldade, e ajude nós aqui, né, que tudo seja o principal, o alvo nosso, o principal seja glorificar o nome do Senhor Jesus, né. E peço por mim também, né, pela Cássia, pelos meus irmãos, pelos irmãos dela, né, pelo Mateus, a Eritânia, a Olívia, a Giovana, ali, aquele lar, aquela casa, que o Senhor possa estar abençoando, né, tudo que ali possa ocorrer tudo de bom, né, livrando-os do mal. E peço por mim, né, pela minha saúde, mais uma vez, que o Senhor possa estar tocando, né, nesse problema e ajudando os médicos, ajudando, né, que os remédios façam efeito, mas tudo, né, creio, tudo peço segundo a sua direção, né, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo a sua hora. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Hoje, ontem à noite, o irmão Márcio gravou um áudio para mim. Eu pus hoje, de manhã, depois que terminou o culto, né? Fora do ar, para eles ouvirem o áudio que ele mandou. Viu, irmão Paulo? E depois, aí ele gravou mais 2, falando para mim, desejando, agradecendo muito a igreja, e para por ela lembrar dele, e falou muito para mim também que Deus me abençoar, que nós vamos encontrar lá, se Deus quiser, ele vai estar lá. Ele não pode vir no sábado, no dia 28, que foi convidado também, por causa que o Alisson, novo dirigente da igreja de Santa Cruz, Rio Pardo, da Batista, ele quer vir aqui também. Ele quer vir, ele não veio aqui nenhuma vez, não conhece, né? E ele pediu, e os outros querem vir também, né? Só que já não vai vir mais aquela quantia que acho que a gente pensava, né? Porque aí ele convidou o irmão Márcio, lá de Pereira Barreto, gente do Morel lá, né? Para ir pregar no lugar dele lá, que ele vem aqui. E o pastor Natalino também vem, e eles tudo. Vão estar dia 28, que se Deus quiser. Eles prepararam. E domingo de manhã, aí nós não temos o culto aqui. Aí nós vamos para lá. O pastor Antônio vai pregar no culto de manhã, o primeiro culto. E depois do almoço, aí o pastor Marcelo Lima vai pregar. Aproveitaram lá também que o pastor Marcelo vinha aqui, que eu sugeri essa ideia para eles lá, né? Até eu falei, olha, não se deve um pastor sugerir no negócio de outra igreja, mas eu pedi, falando com o Tiago, irmão Tiago, né? Falou, não, você pode falar à vontade. Eu expliquei a situação que ele ia fazer a comemoração aqui também. Talvez no final de fevereiro, no começo de março, não sabia ainda a data. Mas já que tem lá, vai convidar o pastor Marcelo Lima, assim que o pastor Marcelo, ele tem desejo de conhecer a igreja de Santa Cruz, lá, os irmãos lá. E até eu conversei antes com a ideia com o pastor Marcelo, ele achou que era uma boa, né? Faz dia 28, porque lá é dia 29. E no domingo de manhã nós vamos lá. Ele sugeriu, quando eu falei isso pro Thiago, mas na hora, acordou, já ligou pro pastor Marcelo, pediu o telefone dele, do Ari, já convidou ele para pregar lá, para aproveitar o embalo, já ficou tudo por Deus, como é que Deus usa, encaixa tudo certinho. Nós devemos dar graças a Deus por tudo isso. Aí domingo à noite, 28 de março, aqui à noite. Domingo à noite. Ele vai pregar aqui.
E convidei o pastor Gilberto, agradeceu muito. Todos eles vão que eu conversei. E o pastor Fabiano, o pastor Toninho, o irmão Zé Vicente, a irmã Odete, pedi que eles dizem a quantia de gente que vem. O Daniel também comunicou também comigo, mandamos convite, né? Estamos aqui. Então vocês abrem a vossa Bíblia, que já anunciei aquela hora, Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Terminando o livro do profeta Jeremias, começa Lamentações, que é Lamentações de Jeremias. O profeta Jeremias, lamentação, que ele lamentava por ele ver o próprio povo de Deus, povo de Israel, naquele tempo, não desobedecendo a Deus, o próprio povo, o povo escolhido de Deus, e vivendo naquela idolatria, na desobediência. Então ele lamentava. Então ele é 884, ele é chamado profeta chorão. Ele clamou mesmo. E ele foi escolhido por Deus, chamado por Deus desde o ventre da mãe. Antes já não veio, Deus já preparou ele para... Então vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Todos acharam? Então bom. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez-me envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. 6. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito, quer dizer, há muito tempo, né? Deve ser. Cercou-me de uma sebe, quer dizer, uma cerca, uma sebe, e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. 10. Fez-se-me como urso de emboscada, um leão de esconderijo. Então aqui, lamentação de Jeremias, capítulo 3, ele tem 66 versículos, longos. Então ele falou assim: eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Então o profeta aqui, Jeremias, fala aqui como um representante da nação de Israel, e clama ao Senhor em favor do povo. Nós estamos bem num sentido bem longe para a gente entender. Cada cristão hoje deve clamar em favor do povo, né? Clamar a Deus, que nem a igreja faz. Pede orações, aí o irmão Paulo orou em favor, pedindo a Deus, né? E é da vontade deles, clamando em favor do povo, dos irmãos, das nossas famílias. Nós não devemos esquecer de orar em favor, que esse ano é ano de eleições. Então devemos orar, pedir a Deus em favor dele. Deus permita que aquele que vai eleger, devemos compreender que é que Deus colocou, permitiu. Se é da vontade de Deus, é outro assunto, é com Deus. Às vezes nós fazemos política, torcemos, querendo a nossa vontade, que aquele se elege.
mas precisa ver se é da vontade de Deus. Eu acredito que os irmãos não sei. Eu oro a Deus, antes de tudo, que Deus me põe na mente para fazer. Lembra como Ofélia ensinava entre dois caminhos bons? É claro, você vai escolher o bom e o ruim, é claro, é óbvio que vai escolher o caminho bom. Mas entre os dois caminhos bons, aí para examinar, para escolher o caminho melhor. Então nós devemos, irmãos, sempre quando nós vamos pedir a Deus, antes de tomar uma decisão de ir a um lugar, ou por aqui, quando tem 2 lugares para ir, pedir a Deus. Se os 2 lugares é bom, mas qual é o melhor? Então vamos escolher o que é o melhor. Mas o profeta Jeremias, ele se coloca diante do Senhor em favor do povo, intercedendo pelo povo, como um intercessor amoroso e verdadeiro. É isso. Unindo a si mesmo com o povo, mas não com os pecados das pessoas. Nós devemos estar unidos com o povo. Não é para nós separarmos do povo, dos amigos, das pessoas. Mas nós não devemos participar dos pecados deles. Mas que nós devemos não abandonar a família, vice-versa. Se o marido é convertido, a mulher não vai abandonar ela, porque ela não converteu, vice-versa. Abandonar os filhos, cuidar mais da igreja, das coisas de Deus, deixar a família de lado. Que primeiro foi feita a família, que a igreja veio depois. Nós não devemos deixar a família, cuidar da família. É um dever de cada chefe do lar, da casa, de cada cidadão, principalmente cristãos. Então, quando alguém expõe aqui, voltando aqui, a tristeza da sua comunidade, a esperança e o consolo são aliviados. Então nós devemos expor a Deus a tristeza da comunidade, do povo. Tão triste, estão sofrendo consequência. Então, agora, e a esperança? Precisa ter esperança, precisa ter fé, que Deus consola e fica aliviados. A fé do profeta aqui e o seu pedido está sustentadas e apoiado pelo conhecimento da grande misericórdia e compaixão de Deus. Como lá no versículo 22 ele disse assim: as misericórdias do Senhor são, não falou plural, muitas. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, por ver quanto que Deus é misericordioso. Porque se Ele não tivesse tanta misericórdia, imagina Deus não fosse misericordioso. Ele ia ter paciência, aturar o povo que ele criou. A igreja, os filhos deles, nascido de novo, filho por Cristo Jesus, ele vendo, desobedecendo, desagradando, distanciando dele, indo atrás de outras coisas, pondo no lugar de Deus, entristece o Espírito Santo que habita dentro de nós, de cada um de nós. Então, aqui nós vemos Jeremias revelando a tristeza do seu povo e a teimosia deles, o pior, a teimosia em ofender o seu Deus com suas vidas em desobediência. E nós também somos igual aquele povo. Nós não somos perfeitos. Perfeito é quem está dentro de nós, o Espírito Santo. Mas só com o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ele está fazendo morada num vaso frágil.
Nós somos fracos, todos nós sabemos. Não existe ninguém forte. Forte é aquele que nós estamos seguindo. Quanto mais nós estamos perto dele, ele nos sustenta, ele nos guia. Agora, Jeremias, ele clama ao Senhor em favor de Israel. E nós clamamos em favor dela também, de todo o mundo, de todas as nações, e das igrejas, da nossa igreja e da nossa cidade. Se colocando diante do Senhor, os problemas diante do Senhor, as orações em favor do povo e dessa nação. Então, todas as coisas, irmãos, é um hábito que nós devemos ter. Coloca as nossas problemas, as nossas dificuldades, em vez de reclamar, entrega a Deus. Coloca-nos. Estou te ensinando a coisa que os irmãos já sabem, então estou só reforçando. Então o profeta fala aqui como mensageiro de Deus à nação de Israel. Ao versículo 2: Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. O resultado quanto ao futuro será conforme a escolha que fizemos. Então nós temos que entender que tudo que nós vamos tirando do Antigo Testamento, lições práticas para os dias de hoje. Uma vez eu ouvi alguém falar aqui, eu falei amém. Lições práticas. Não deve, que eu ouvia muito falar só para aquela nação, só eles, como nós tivéssemos tudo que, não havendo nada, só para eles. Não, tirar as lições para os dias atuais. Conforme a escolha que nós fazemos, será o resultado bom ou mau. Se nós escolher o que é bom, resultado é bom. Vamos escolher o que é bom, o que agrada a Deus, o que Deus gosta. Como que nós vamos escolher? Como vamos saber? É lendo a palavra dele, é estudando a palavra deles, é ouvindo falar dele, é ouvindo as mensagens. Irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, no Facebook, no YouTube, o que tem de live, de mensagem espalhado, olha, não ouve quem não quer. Você vê, lá em casa escuta até pregador que a gente não conhece, pregando. Tem de todas as igrejas que nós conhecemos, por nome, outros nós conhecemos pessoalmente, dos pregadores pregando. A gente ouve a mesma mensagem, uma vez com jeito diferente, com jeito de uma forma diferente, mas a mesma mensagem. Todos os pregadores, todos os pastores, todos os dirigentes que a gente ouça defendendo Jesus Cristo, ensinando o caminho, corrigindo, pregando contra o pecado. Mas isso as igrejas batistas, irmão. As nossas igrejas irmãs, elas seguem a doutrina dos apóstolos, a Bíblia como ela é. A lei do homem falha, irmãos. O homem é um falho. Como é que a nossa lei, a nossa força vai ser boa? Falha. Mas a lei da semeadura não falha, porque é a lei de Deus, como está em Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Então nós devemos aprender isso, nós sabemos, mas esquecemos, mas não praticamos. O que semeia na sua carne, tudo que nós fazemos através carnalmente falando, da carne vai ceifará, vai colher só corrupção, nada. Tem uma pessoa, mas não sei se é o Alcide, sem aproveitamento, acho que é ele, irmão Nanel, aquele tempo, falava sem aproveitamento, ele era muito gozador, até hoje, né? O Alcide aí, Barreiro, sem aproveitamento, é o que semeia na carne sem aproveitamento, para alguma coisa tem, mas para a carne mesmo, para as coisas deste mundo.
Agora ele fala aqui, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará vida eterna, juntando tesouros nos céus, as bênçãos. A ordem da colheita, irmãos, sobre a semeadura prescrita por Deus é esta: se uma pessoa escolhe semear o bem, depende da escolha que nós vamos fazer. Deus provê bênção, porque escolhemos o bem, semear o bem, fazer o bem. Bênção para ela. Porém, se ela escolher trevas, coisa da carne, o que vai escolher? Colher escuridão. Será provida para ela escuridão, ausência de luz. Fica enxergando só as coisas aqui. Como é que fala? Como eu esqueci? Miopia. Então, fica a vista curta. Então, quem enxerga os olhos, está na luz, ele tem a visão, enxerga mais longe, as coisas do alto. É gostoso quando nós chegamos às coisas do alto, quando vivemos nas nossas vidas, nossas famílias, irmãos. As trevas são uma metáfora aqui para a aflição como experiência na ausência de Deus. Trevas, uma metáfora para a gente entender. A luz representa o contrário de trevas. A luz é Jesus Cristo, é a luz do mundo. João 8,12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, que já tinha dizido muitas vezes: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas tem que seguir ele. Não é só vir, eu aceitei Cristo e fico quieto, fico no meu cantinho, fico só na minha casa e não saio. Não andará em trevas. Ele não está andando no caminho, andando na luz. Aqui é o alimento espiritual. Tem quanto? 5 mensagens por semana. 5 mensagens, irmãos. É todo de ensinamento, todo ensinando como viver. Proveita aquele que vem. Ele ouve. Agora, a responsabilidade não está em quem prega, nem quem ouve. Ele pregou, fez a parte dele. Porque Cristo é a luz do mundo. Ele é a fonte da água da vida eterna. Quer procurar vida eterna? É Jesus Cristo. Estou falando aqui, como outro que grava também está falando, os outros ouvem. O Carlito comenta comigo: já ouvi o Daniel pregar, gostei das mensagens dele, ouvi a sua, estou ouvindo, a mesma coisa daí. E ele com saudade da igreja, ele quer ver se faz semana que vem, está difícil para ele, então. Mas quantos que estão ouvindo? Mais? Agora, irmãos, os que não seguem Jesus andam perdidos em trevas. Pior se tiver sem salvação, está condenado. Agora o versículo 13 aqui de Lamentações: deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. O dia todo. Em obediência, se tiver em obediência, a mão é para mim. Se nós estivermos em obediência, a mão de Deus é para nós. Se nós estivermos em desobediência, a mão de Deus é contra nós. Em desobediência, a mão dele é contra nós, contra mim, contra nós. A desobediência faz-nos lembrar de Jonas. Deus chama Jonas para ir a Nínive. Olha bem, todo conhece. Mas Jonas quis ir para Társia, a escolha dele. O profeta Jonas. Por isso que nós vemos. Ele ia pregar, 2 mensagens, ele ia pregar, mas só que Deus queria chamar ele para ir num lugar.
Vamos supor que chama para me pregar em tal lugar. Eu vou lá para outro lugar, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou pregar. Mas Deus não chamando ele lá em Tarsis, chamou para lá em Nínive. Pois a mão de Deus virou contra Jonas. Deus chama Jonas para ir a Nínive, mas Jonas quis ir para Tarsis. Pois a mão de Deus, claro, virou contra. Porque Jonas não obedeceu o chamado do Senhor, o plano do Senhor. E nós, irmãos, devemos ter sabedoria. Às vezes sabemos, mas iremos teimosos. Depois acontecem as consequências, a gente nem sabe, não quer admitir que é aquilo que é a mão de Deus. Ninguém, o irmão, deve chegar e falar para o irmão. Quem tem que saber é o irmão com Deus, é eu com Deus. Porque se outro vai julgar, quem conhece é Deus, o coração é Deus e a pessoa que sabe. Se não fez a vontade do Senhor, se fez igual a Jonas, trocou o lugar de ir. Estes são quadros de aflições físicas, com enfermidade talvez, ou devido quem tem a idade avançada, não a pensar, porque quanto mais maduro, mais responsável é. O Senhor prometeu curar o seu povo, mas primeiro a cura espiritual, desde que eles crescem nele, em fé e o seguissem. Então Deus prometeu essa cura para o mundo todo. Ele cura fisicamente, mas a cura principal é a cura espiritual, a cura da alma. A pior lepra que existe, a pior doença, enfermidade, é a condenação da alma, é o pecado da alma não redimida. Precisa de cura, precisa de salvação. Do contrário, se não crer, não vai seguir, não vai existir nenhuma cura, não vai seguir a Cristo, não vai ter cura e não vai ter nenhuma cura, nenhuma bênção de Deus. Por quê? Não crer em Deus, não crer em Jesus Cristo. Que essa primeira bênção, a cura da alma, e as bênçãos que vêm depois, através da santidade das pessoas, do cristão. 4. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele vida, quebrou os meus ossos. Os irmãos, eu vou ler aqui. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrou os meus ossos. Aqui eu passei, escrevi aqui, tinha pulado o versículo. Se fala vírgula, ele escreve vida e eu não vi para corrigir. Então, é uma expressão, irmão, expressão forte de uma vida vivida, de uma devastação física, do sofrimento extremos. Se Deus o fizesse com os cristãos hoje, que nem fazia antigamente, como fez com Jonas, os irmãos, nós não aguentaria nada. Deus sabe até o ponto, o limite que nós aguentamos. Que fez com os discípulos, que fez com os apóstolos, que fez com os profetas, todos eles, o sofrimento que eles passaram. Os irmãos, o julgamento divino não é igual o julgamento humano. O julgamento humano às vezes é falso, às vezes é falho, julga injustamente, mas o julgamento divino não. A dura realidade das consequências do pecado é o sofrimento, por mais profundo que seja, não é definitivo. Porque o sofrimento é quando nós estamos aqui.
O cristão às vezes sofre, às vezes tem problemas, mas ele sabe que isso não é definitivo. Porque quando ele partir dessa vida aqui, ele ir com Cristo, ele ir para os céus, ele deixou o corpo, o espírito naquele momento, como fechado os olhos, parou a batida do coração, o espírito vai para com Cristo, lá onde ele está no paraíso. Não tem sofrimento. Aí o sofrimento fica aqui. Muita gente morre gritando de dor, sofrendo. O pior, se ele sofrer aqui, morrer naquilo, sem Jesus Cristo, sem o perdão de Deus, sem um arrependimento genuíno, que o sofrimento lá não pode nem comparar, é eterno. Eterno. Então, pois ele vem faz uma declaração de esperança fundada na fidelidade e misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, Deus é fiel, mas não adianta só falar de boca. Muitos falam, Deus é fiel. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, não é só de boca. Se torne em vão. Para falar o nome de Deus, tem que estar pensando nele, falando seriamente. Ele tem que ter aquela paz. Como que eu vou falar paz se eu não tiver ela? Só da boca? 5. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. A ideia é, o Senhor pode dirigir a nós bênçãos ou não. Isso depende de nós. Não falando de salvação. Salvação e salvação, ela é eterna, não se perde. Agora a bênção ele pode tirar. Ele pode dirigir para nós bênção ou não. Ou não. Resultado, fel e trabalho. Tudo é ruim. O fel, quer dizer, fel é amargo, não é azedo, não sei como é que é. É amargo. É ruim. E o trabalho? Trabalho é bom? Trabalho é cansativo. Muitos trabalham em serviço duro, serviço difícil. Cansam, fica mais morto que vivo. Tudo depende da fidelidade e obediência. Se não obedecer a Deus, a sua palavra, quando ela é pregada, quando ela é lida, quando ela é entendida, ele não será abençoado. O resultado é que os efeitos emocionais e físicos andam juntos. Tem que estar tudo ligado. A emoção, emocional. Às vezes você está bem fisicamente, mas emocional teu não está bem. Então, ora a Deus, pede a Deus, a parte mental minha está aí bem equilibrada. Se a cabeça, se a mente nossa, não estiver bem equilibrada, vai fazer besteira. Como que vai viver uma pessoa de mente tudo desequilibrado? Não pensa as coisas, uma mente curta, uns olhos, uma vista curta, não tem. Aí ele fala aqui, 6. Assentou-me em lugares tenebrosos, plural, como os que estavam mortos há muito. Está aí, irmão Paulo? Li ela, Silvio. Eu acho que é muito tempo. Eu estava falando muito aí, não li na outra. Morto, tá. Como é que é? Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Está vendo? Para sempre. Irmãos, embora que estes eram o povo escolhido por Deus, que Jeremias estava batendo daquele jeito, atrapalhando, mesmo assim eles tinham pecados, nós também. Isto destruiria eles da mesma maneira que destrói qualquer pagão, e os que estão mortos já há muito tempo, os que estão mortos para sempre.
Não tem mais solução. Quem está morto, não tem mais solução. Se ele não morreu perdido, não tem mais solução. E se ele morreu salvo, também não tem mais solução. Do que ele deixou de fazer, não vai fazer mais. E nem vai receber. E nem deve também. Tudo que nós devemos fazer, não sei onde que eu falei esses dias para alguém, faz quando a pessoa está vivo. Faz com as pessoas, quando ela quer fazer um elogio, quer cuidar, porque não está vivo. Depois que morreu, não adianta mais. Aí você fica com a consciência pesada. Eu poderia ter feito mais para meu pai, eu podia ter visitado ele, eu poderia ter falado mais de Cristo para ele. Essa consciência eu não peso mesmo, porque eu falei de Cristo. Desde que meu pai morava no sítio lá, eu tinha um pouco de timidez de falar para ele, tá duro. Mas quando ele morou em Bauru, eu peguei mais, aí eu falava para ele. Se ele converteu, ele vai me encontrar lá. Mas se ele não converteu, não sei. Então, irmãos, as aflições, a enfermidade da vida diminui na morte física, mas a alma não morre, espírito não morre, é eterno. O corpo morre, o corpo vai descansar, o corpo fica na tumba. Dependendo do tanto de ano que fica só os ossos e os cabelos. Agora, e a alma? O importante é a alma que está lavada no sangue de Cristo. É óbvio que todos nós sabemos disso. Religioso não resolve nada. Eu sou religioso. Eu sou batizado. Eu sou membro da igreja batista. Ou eu sou membro de outra igreja. Não pode ser. O que for. Mas se não for batizado em Cristo, está perdido. Você tem que ser a alma lavada no sangue de Cristo. O corpo não vai para a sepultura. Os bichos vão comer, mas a alma não. Então, irmãos, é importante a alma ser lavada, ser convertida. Então, Jeremias, em sua condição debilitada, talvez, o profeta condena-se de ter pouco mais de participação na vida do que se estivesse realmente morto. Ele queria ter mais participação. Nós devemos ter interesse mais na vida espiritual. Ter desejo, cobiça para crescer na vida espiritual e pregar mais o Evangelho. Não dedicar mais a vida por outras coisas. Mais na vida espiritual. Na perspectiva dos vivos, os mortos não têm, nem ao menos existe ou existiram como sombra. A vez, o pensamento dele, a perspectiva dos vivos, os mortos, nem ao menos existem ou existiram como sombra. Esquece tudo. Então vou parar no 7, que não vai dar para cercou-me e de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Grilhões quer dizer cadeia ou preso com corrente, que aqui no caso é o pecado. Nós somos aliviados disso. Nós saímos, era preso com algema, com os aguilhões. A corrente nos foi desatada, Cristo que abriu. Amém? E que Deus abençoe, que se Deus permitir, quarta-feira e sexta-feira, já é o irmão Daniel quer pregar, o irmão Paulo pregou agora, eu esqueci já. É o irmão Paulo. Então isso. Amém? Então vamos louvar o Senhor? 176. Qual? 176. Tá bom. Olha, aleluia, tempo de ser santo.
Que tempo que é esse? Agora. Essa vida. Tempo de ser santo. Tu deves tomar. Cantar é fácil. Uma coisa que nunca vamos conseguir é ser santo demais. É. Menos. Tempo de ser santo.
Irmão Daniel, termina com uma oração. Bendito Deus e eterno Pai, perdão-te por minhas muitas faltas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, especialmente pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Te agradecemos por este culto. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui e cultuar, por termos liberdade de cultuar o Teu nome. Viemos te pedir em favor da Sara e de alguns outros pedidos que porventura estão nos corações. Tu és conhecedor. Ajuda-nos a tão somente confiar em Ti. Em nome de Jesus, queremos te pedir por mais essa semana que se inicia e que possamos estar sempre buscando a Tua face. Amém. Em nome de Jesus que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém.